Olá, meu nome é Andy e no vídeo de hoje vamos adentrar um pouco mais aí na franquia Devil May Cry, uma das franquias mais insanas já feitas. Devil May Cry é uma das franquias mais famosas, mais icônicas da Capcom e tem um protagonista mais icônico ainda. O Dante ele é um dos melhores protagonistas de toda a história dos videogames por causa do seu carisma, cara. Ele é muito engraçado, ele é muito irônico, ele faz piada o tempo inteiro. Então isso ajudou muito ela a se propagar durante os anos e no mundo todo. Todo mundo conhece o Devil May Cry. Então bora conferir um pouco da história de todos os jogos da franquia. Senta aí no sofá, fica de boa, que o Isolamento Cult tá começando. I am the storm that is approaching. Bom galera, vamos começar pelo primeiro jogo, o jogo que deu início a tudo isso, Devil May Cry 1. Nele, o Dante é um caçador de demônios já consolidado, já bem conhecido. Ele é contratado por uma mulher chamada Trish, que se assemelha muito à mãe dele. Ele fica meio assim, ele acha estranho tudo aquilo, porque, como eu falei, ela lembra a mãe dele. E que durante a história você vai perceber que a mãe dele foi morta por demônios e tudo mais, você vai entender isso durante a história. E ele resolve ajudar a Trish, que ela tá pedindo, vai pagar ele. E a Trish manda o Dante até a ilha Mullet, onde lá, cara, ele vai enfrentar hordas e hordas e hordas de demônios, vários e vários chefes, difíceis pra caramba. E nesse meio tempo ele ainda vai encontrar um cavaleiro chamado Nelo Angelo. Quem é o Nelo Angelo? É a primeira aparição do irmão do Dante, o Virgil. Que, porra cara, nesse jogo aqui, ele já tá meio que sendo manipulado pelo vilão do jogo, desse primeiro jogo, que é o Mundus. É um demônio super poderoso, ele é tipo o vilão de toda a franquia praticamente, assim, o mais forte é ele. Ele só aparece no primeiro jogo, mas ele é considerado o vilão, mais forte de toda a franquia. E aí você tem o Dante lutando contra o Virgil. No primeiro momento ele não sabe que o Nelo Angelo é o Virgil. Conforme você vai lutando contra ele, você vai quebrando esse controle mental do Mundus. E aí você descobre lá no final, na última batalha contra ele, que o Nelo Angelo na verdade é o Virgil, o irmão perdido do Dante, que ele achava que estava morto, que tinha morrido já fazia um tempo. Que você vai entender isso porque lá no terceiro jogo, que é um prequel. Sim, é um prequel. Mas enfim, o Dante consegue derrotar o Virgil e nisso ele consegue lutar contra o Mundus e ele acaba aprisionando o Mundus. Depois do Dante despertar finalmente o Devil Trigger dele e se ajudando a salvar a Trish. Esse é o fim do primeiro Devil May Cry. Bom, agora vamos falar do segundo jogo, que é o Devil May Cry 2. Cara, esse jogo ele é um dos jogos mais odiados da franquia, se não o mais odiado, porque ele trouxe um Dante mais sério, mais sisudo, mais chato, que difere totalmente do primeiro Dante, porque como eu falei, né, o primeiro Dante ele era um Dante muito engraçado, muito irônico, e nesse daqui ele tá muito sério, muito chato, muito parado, ele realmente não tá, tipo assim, gostando de estar ali, sabe? Esse é o problema maior do jogo. E nele você tem o Dante sendo contratado por uma mulher, a Lúcia, igual no primeiro jogo que ele foi contratado pela Trish, aqui é pela Lúcia, para ir numa ilha e enfrentar um outro cara que agora quer se tornar um deus demônio. Então ele tá querendo fazer a mesma coisa que o Mundus, só que o Mundus queria se tornar o líder, ele queria se tornar o líder do mundo, né? Tipo, ele quer dominar o mundo todo. E esse cara aqui, ele só quer se tornar um deus demônio pra o quê? Dominar o mundo também. Olha que roteiro original. Esse jogo trouxe ótimas mecânicas, melhorou muito as mecânicas do primeiro, que o primeiro parecia muito um God of War, esse daqui já melhorou bastante, já deixou o jogo muito mais rápido, porém, a história é um copia e cola do primeiro, só que piorada, o Dante muito mais sério, não é um jogo muito bom, na minha opinião, e, bom, é um jogo que, nesse quesito de expandir a franquia, é realmente bem bom.
bem bom, mas a história não é boa não. O terceiro jogo ele é uma prequel lá do primeiro. Só pra lembrar também que tem um mangá de Devil May Cry que se passa antes do terceiro jogo e antes de todos os outros. E é nesse mangá que aparece o vilão do anime, o Devil May Cry, que eu vou comentar provavelmente sobre. Eu não curto tanto, mas eu vou comentar. Que é o Coelho Branco, ele aparece sim ali e tal. Então o mangá eu não vou comentar agora, eu vou comentar um pouco mais pra frente. Mas você tem o Devil May Cry 3, que tem o Dante com 18 anos agora. E ele não é contratado por ninguém. Não é. Finalmente um jogo que ele não é contratado por ninguém. Ele simplesmente é atacado o prédio onde seria o Devil May Cry, porque ele ainda não é um caçador de demônios realmente, ele tá pensando ainda no que se tornar. Ele é contatado pelo Arkham, um cara que você não sabe muito bem o que ele é, quem ele é. Ele só fala que o Dante ele é filho de Sparda e tudo mais, e o Sparda, quem é Sparda? Ele é o general do inferno, ele é o demônio que lacrou o Mundus. O Mundus do primeiro jogo, que tava preso, que se libertou e tudo mais, foi o Sparda que prendeu. Por isso que o Mundus fica com tanta raiva do Dante e do Virgil, porque os dois são filhos do Sparda, o maior general, o traidor da raça dos demônios, que foi quem lacrou o Mundus, quem foi que lacrou o mundo dos demônios pra cá. O Sparda, ele é, tipo assim, basicamente o personagem mais forte da franquia. Pô, então, o Arkham liga pro Dante e... Pô, cara, o Dante ele é atacado do nada por demônios. E aí, ele simplesmente pega a sua espada, Rebellion, e vai atrair os demônios, vai matar todo mundo. E do nada, um prédio gigantesco começa a crescer no meio da cidade. E o Dante, pô, cara, ele simplesmente vai atrás para ver o que é aquilo que tá acontecendo. Bom, nesse prédio você acaba descobrindo que o irmão do Dante, o Virgil, lá do primeiro jogo, é o vilão de tudo, é quem tá comandando isso. E por que ele tá fazendo isso? Porque ele quer os poderes do Sparda, do pai dele. E o Arkham, o cara que ligou pro Dante antes, tá junto dele. Então o Arkham, ele vai jogando dos dois lados. Ele vai falando com o Dante, vai falando com o Virgil, vai falando com o Dante, vai falando com o Virgil. E nesse meio tempo você tem a Lady, uma menina, uma garota que tá indo atrás desses demônios, tá querendo matar todos os demônios, igual o Dante tá ali, tipo... E tem o Dante ali, no meio disso, com a Lady, querendo matar todo mundo. Eles vão ter vários embates, a Lady sempre querendo matar o Dante, e o Dante, tipo assim, de boa, suave ali, pá, falando, tipo, mano, tô suave, eu não sou um demônio, tá ligado? Tipo, ele bem de buenas, só que ela querendo o tempo inteiro matar o demônio, matar demônio, fica até meio chatinha, mas é uma boa personagem. E aí você tem o Dante muito mais carismático, tipo assim, muito mais irônico aqui. E o Dante vai enfrentar, obviamente, o Virgil. E é aqui que você vai começar a ver a rivalidade entre os irmãos. É aqui que vai nascer essa parada, que lá no primeiro jogo você tem, mas bem pouco, e aqui você entende muito melhor que enquanto um não quer só poder, tipo, ele quer ficar de boa, o outro só pensa nisso. O Dante fica de boa, ele só quer pensar, tipo assim, mano, eu quero rever meu irmão, tá ligado? Tipo, eu quero ficar com meu irmão e tal. Só que o Virgil quer poder ilimitado, ele quer roubar o poder, a espada do Dante, a Rebellion, ele quer, tipo assim, ficar com o poder absoluto do Sparda. E o Dante não deixa, o Dante simplesmente não deixa. E a última batalha do jogo todo, depois do Dante e do Virgil também, que tem uma campanha só do Virgil enfrentar os demônios, vários demônios, várias hordas de demônios, eles lutam contra o Arkham, porque o Arkham trai os dois, e rouba poderes do Sparda pra ele. É uma luta bem paia, porque ele vira uma gosma preta, mas você tem uma luta com os irmãos ali, e depois você tem a luta entre os irmãos. O vencedor, obviamente, é o Dante, aí o Virgil fica puto da vida e, tipo assim, simplesmente se joga no inferno pra tentar derrotar o Mundus, pra ficar extremamente forte, e é ali que o Mundus começa a controlar a vida e as ações do Virgil. É ali que o Virgil vira o Nelo Angelo, entendeu? E bom, o jogo se encerra com o Dante e a Lady, que agora é aliada dele, depois de perceber que ele era humano, cara, lutando contra os demônios que sobraram, e o Dante acaba chorando.
E é daí que vem o nome, daí que ele tira o nome de Devil May Cry. Isso é o meu primeiro vídeo, provavelmente não, eu vou fazer um segundo vídeo falando do 4, 5 e do reboot do Devil May Cry, mas eu quis dividir em 3 porque como são 6 jogos eu achei que ia ficar um vídeo muito longo, então eu espero que você tenha gostado, se inscreva aqui no canal, se inscreva nas minhas redes sociais que tá aparecendo aqui, falou e não se esqueça do Jackpot.